Olá, meu nome é Alexander Neves, sou membro do grupo de computação competitiva do Cefet-MG. A videoaula de hoje é sobre o problema 1674 do CSS, chamado subordinados ou subordinates. Bem, os conteúdos da aula de hoje são esses. Primeiramente, a busca em profundidade, ou DFS. Em segundo, o problema propriamente dito, que é o problema subordinates. Terceiro, o modelo de solução, como a gente vai abordar esse problema. O quarto é o algoritmo propriamente dito. E, por fim, os problemas relacionados à busca em profundidade. Bem, qual que é a ideia da DFS? A partir de um ponto inicial, você vai escolher um caminho e ir ao mais fundo possível a partir dele. Uma vez que você não tenha como percorrer mais esse caminho, chegou num beco sem saída, por assim dizer, você volta um passo e olha por caminhos que você não percorreu ainda. Bem, em programação, o jeito mais simples de se resolver isso é por meio da recursão, porque a gente sempre vai olhar os vizinhos dos vizinhos, né? Então, recursão cabe bem nesse sentido. Bem, qual que é o problema subordinates do CSS? É basicamente esse. Dada a estrutura de uma empresa, a tarefa é calcular para cada funcionário o número total de seus subordinados. Só que o detalhe é esse, tanto indiretos quanto diretos. O que isso quer dizer? Um funcionário pode ter subordinados, só que esses subordinados podem ter outros subordinados, ou seja, o que o problema quer não são os subordinados diretos, e sim a soma total dos subordinados e assim por diante. Então, primeiramente, ele passa para a gente o número n, que é a quantidade de funcionários. Um detalhe importante é que o funcionário número 1 é o diretor-geral. Então, basicamente, ele vai passar para a gente depois n-1 inteiros. E para cada um desses funcionários, ele vai falar quem é o chefe direto dele. E a saída esperada desse programa é imprimir n inteiros. Ou seja, de 1 até n, o número de subordinados de cada funcionário. Bem, qual que é o modelo de solução desse problema? Basicamente, é modelar toda essa empresa como uma árvore, em que os funcionários são os nós e as relações chefe-subordinados são as arestas. Ou seja, a partir de um nó, nós temos arestas, que são essas relações, ligando a outros funcionários que são subordinados dele. Bem, e aí que entra o DFS, porque o DFS vai até o final da árvore, até as folhas da árvore, e vai retornando os valores, que vão sendo somados nesse somatório que está aí descrito, para pegar, basicamente, para cada nó, os subordinados diretos a eles. Então, como é recursivo, a gente vai acumulando essa soma e vai pegando a soma total depois. Bem, e qual que é a noção aqui? Vamos imaginar que nós temos um nó, e a partir dele nós temos um nó subordinado. E a partir desse nó subordinado tem outros subordinados. A ideia é você pegar o total de subordinados desse nó subordinado, somar um, que é o próprio subordinado, e esse vai ser o total do nó chefe. A partir da noção de recursividade, essa soma vai sendo acumulada, ou seja, subindo a árvore e acumulando essa soma de subordinados. Bem, qual que é a ideia inicial? Nós vamos pegar os n funcionários e a gente vai modelar o grafo ou a árvore a partir deles. Bem, a estrutura básica é justamente essa, então a gente tem um vetor de vetores que é justamente a árvore, e nós temos um vetor de quantidades subordinados relacionando a cada funcionário a quantidade de subordinados que ele tem. Note que a quantidade inicial de todo mundo é zero. Como o problema falou, ele vai passar para a gente n-1 inteiros, então a gente vai fazer esse for de 0 até n-1. Ou seja, para o nosso iésimo funcionário, ele vai passar para a gente quem é o chefe imediato dele. Então, escrevendo aqui chefe imediato. A gente vai pegar o chefe imediato. E como a indexação aqui parte do zero, eu vou tirar 1 do chefe imediato. E a gente coloca ele na árvore. Só que eu vou inverter um pouco a lógica aqui. Então, a partir do nosso chefe imediato, eu vou colocar o subordinado a ele. Que no caso aqui, por conta da indexação por 0 e começar pelo funcionário 2, eu vou colocar i mais 1 aqui. Bem, com isso a gente consegue modelar o problema em uma árvore. Só que a ideia agora é justamente tratar com a DFS. Bem, qual que vai ser a ideia do DFS? A gente vai, a partir de um nó, olhar a relação dele com os outros nós e atualizar a quantidade de subordinados que ele tem. Então, a partir desse nó, a gente vai olhar os subordinados a ele. Ou seja, essa varredura aqui vai pegar
todos os subordinados desse chefe aqui. E a gente vai fazer a DFS para esse subordinado. Passando a mesma árvore, quantidade de subordinados. Qual que é a ideia aqui? Eu estou passando tanto a árvore quanto o vetor de quantidade de subordinados como referência. Então as alterações que eu fizer aqui na quantidade de subordinados vão ser levadas em conta em toda a execução do programa. Então a ideia agora é justamente você atualizar a quantidade de subordinados desse chefe. A gente vai incrementar em 1, que é justamente esse subordinado direto, mais os subordinados indiretos, que é a quantidade de subordinados do próprio subordinado. Isso vai se repetir para os outros subordinados que esse chefe tem. Bem, e a ideia aqui do DFS é a gente partir da raiz da árvore, né? Que no caso aqui seria o diretor executivo, o maior cargo na empresa. Então aqui a própria recursão vai cuidar disso tudo, e falta pra gente aqui então só imprimir no terminal a quantidade de subordinados de cada funcionário. Bem, aqui no CSS a gente tem esse exemplo de execução, que é a partir desse input, a gente tem esse output aqui, 41100. Então vou chamar o compilador aqui. A gente vai executar o programa. E é justamente o output esperado. Com isso, então, a gente vai fazer a submissão do nosso arquivo fonte. E nosso programa foi aceito. A técnica de DFS ela é muito utilizada em outros problemas, como Tree Diameter, Tree Distances 1, Company Queries 1 e outros problemas relacionados. E também é muito importante aprender outras técnicas de busca em grafos, por exemplo, BFS, que é busca em largura. Bem, nossa videoaula chegou a um fim, eu agradeço muito pela atenção de todos. Peço que sigam o GCC tanto no Instagram, se inscrevam aqui no YouTube. Comentem também se vocês fariam o problema de algum jeito diferente. E muito obrigado pela atenção novamente. Até mais.